Vamos falar sobre a parte mais importante de uma apresentação em público. Vamos falar sobre o público, os ouvintes. Por isso é muito importante você sempre fazer uma pesquisa prévia. Analise para quem eu vou falar. Qual é o perfil? Quais são as expectativas? Qual é a principal motivação? Qual é a faixa etária? Gênero? São homens? São mulheres? Tudo isso deverá ser analisado e, principalmente, o nível de conhecimento. Pesquise, estude, pergunte. O que essas pessoas já sabem sobre aquilo que eu pretendo ensinar, aquilo que eu pretendo transmitir? Porque não adianta você descer às mais profundas complexidades de um tema diante de um público leigo, um público despreparado, público que não tem uma base inicial. Também seria perda de tempo você ficar falando de um assunto de forma superficial, básica, diante de um grupo de especialistas. Analise o gênero. Vai falar para homens, mulheres? Por que em muitas palestras nós temos slides? Por que nós temos emoção? Por que nós temos dados, números, estatísticas? O homem gosta de ver bons slides. O homem ele é mais racional, ele gosta de números, dados, provas, estatísticas. Já a mulher, ela valoriza mais a emoção. Faça o teste. Quando você entrega um livro, uma apostila, uma pasta colorida para uma mulher, ela bate o olho naquele material e rapidamente pede para você explicar para ela o que tem naquele material. A mulher é muito mais auditiva. Já o homem, quando você quer atrair a atenção dele, se você entrega um material colorido, um livro, uma pasta, ele começa a passar a mão, ele começa a admirar aquelas cores. Nós homens somos muito mais visuais. É muito importante você começar a estudar o perfil do seu público. Analise homens, mulheres. Mulher gosta de vibração, energia, emoção. Valorize a pronúncia das palavras. Nós homens também gostamos de emoção, mas principalmente nós queremos provas, nós queremos números. Analise a faixa etária do seu público. Vai falar para crianças? As crianças, elas são muito rápidas. A criançada gosta de cores, histórias. A criançada gosta de respeito. A criançada reprova aquele comportamento pegajoso. Meu pititiquinho, meu lindinho. A criança não gosta desse tipo de comunicação. Vai falar com o jovem? O jovem, ele é idealista. O jovem gosta de novos projetos. O jovem, ele gosta de projetos ousados. O jovem gosta de novos projetos, novas ideias. Diferentemente do público idoso. O público idoso é mais saudosista, valoriza muito mais aquilo que já aconteceu. Geralmente não tem muito interesse naquilo que vai acontecer. O público idoso é mais conservador, ou seja, não acredita mais na revolução, acredita no máximo na evolução. Uma característica do público idoso: o público idoso gosta muito mais de falar do que de ouvir. Se você for fazer uma apresentação para um público com essa característica, é muito importante você estar atento, é muito importante você dar atenção, porque o público idoso gosta de interagir, gosta de fazer perguntas, gosta de contar histórias, citar exemplos. Analise também a origem do seu público. Se você estiver diante de pessoas bem preparadas, com uma boa escolaridade, uma boa formação, esse tipo de público prefere uma comunicação mais sóbria, gestos moderados, gestos menores. Se você estiver diante de um público despreparado, baixa escolaridade, esse tipo de público valoriza muito mais a emoção, a eloquência, deixando em segundo plano o conteúdo. Então, se você estiver diante de um público com baixa escolaridade,
valorize seus gestos, fale com mais eloquência. É muito importante a gente estudar com antecedência o perfil do nosso público. Outra dica que eu quero trazer para você: não brinque com a cultura das pessoas. Nada de chegar em Minas Gerais e ficar brincando com o R de mineiro. Nada de chegar em São Paulo e ficar brincando com o paulista, que o paulista é estressado. Nada de chegar no Rio de Janeiro e ficar brincando com o carioquês. Respeite o seu público. Seja uma pessoa simpática. Ah, Romero, mas diante do meu auditório eu vou ter sempre um público heterogêneo. Isso mesmo, na maioria das vezes você terá um público variado. O que eu faço nesse tipo de situação? Eu sugiro que você fale com emoção, com vibração para agradar as mulheres. Eu sugiro que você ofereça dados, números, provas, estatísticas para agradar os homens. Eu sugiro que você seja paciente para ouvir as histórias dos idosos, os exemplos. Sugiro que você tenha uma fala, que você tenha projetos inovadores, que você tenha algo ousado, inédito para conquistar o seu público, principalmente o público jovem. Conte boas histórias. Se você tiver um público infantil, a criançada vai gostar das histórias. O recurso didático, ele conquista o coração das pessoas, independente da idade, independente da cultura. Quais são esses recursos didáticos? Conte boas histórias, utilize reflexões, cite exemplos, utilize frases de impacto. O nosso objetivo na oratória é agradar o maior número de pessoas. Preste muita atenção. Se você focar toda a sua atenção, todo o seu estudo no perfil do seu público, se você preparar sempre algo muito específico, algo muito direcionado às características da sua plateia, a chance de você ter sucesso, ela será muito maior. A partir de hoje, preste muita atenção nas características do seu público. O nosso objetivo sempre será agradar a maioria. Agora, não queira, claro, agradar a todos. Esse é um grande erro que muitos cometem. Vamos trabalhar focados no resultado. E qual é o melhor resultado? Agradar a maioria, sempre. Ficamos por aqui, um grande abraço.